Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite do professor Rogério para estar aqui. Me sinto muito honrada de estar ao lado de dois ex-ministros professores no tema, né? Fizeram um diagnóstico precisíssimo do problema da interação entre crime organizado e corrupção. Não pretendo dar uma visão ministerial, do ponto de vista do Ministério Público, especificamente sobre isso, mas sei que alguns gostariam de ouvir alguma coisa, mais à frente eu direi. E vou começar pelo final, pelo final das exposições, quando deixaram muito enfaticamente dito que o sistema prisional é a caixa de ressonância da falta de prevenção, da superrepressão e de uma cegueira deliberada, para usar um conceito jurídico, da sociedade sobre as condições de encarceramento e sobre as deficiências nessa metodologia. Aí vão duas coisas. Prende-se mal porque prendem-se alguns criminosos de menor impacto em violência física, né? Penas alternativas ainda são incipientes, embora o discurso sobre isso tenha já seus 20 anos, para mais. Mas há uma falha na formação de juízes e promotores sobre isso. Na prática, há uma cobrança social em pequenas localidades ou em comarcas menores, pensando nas questões estaduais. É complicado, às vezes, deixar de punir repressivamente, porque o impacto de certos crimes naquela comunidade é maior, mesmo sendo um crime considerado menos grave. Então, há que se pensar nisso também, quem analisa, quem estuda o problema. Mas, sem dúvida, é preciso que as penas alternativas sejam estimuladas e que haja condições de serem aplicadas, porque você precisa ter a central de penas ou qualquer apoio administrativo nas varas, nas comarcas, e mesmo na esfera federal, você precisa ter funcionário, você precisa ter locais onde as pessoas vão cumprir as penas. Então, não é tão simples a instalação, mas é preciso vencer esse desafio o quanto antes. Por outro lado, há certos crimes que a pessoa comete, vai presa, sai com um cesto, então dá a impressão, e matou alguém, fez um crime mais bárbaro, e aí a impressão que a sociedade tem é que vale a pena, né? É que aquele que é correto paga, está preso em casa, que é o discurso bem atual, né? Então, essa nossa cultura, tanto social como jurídico-política, ela teria que ser revista, mas isso não é simples, né? Agora, obviamente que o sistema prisional já explodiu e talvez haja uma esperança para que seja resolvida a questão. As facções criminosas estão exportando sua tecnologia para a Europa, e países europeus estão preocupados com as facções, seja PCC, seja ADA, CVV, etc., etc. Então, talvez, por isso, o movimento global, essa preocupação, pressione soluções locais. É meio pitoresco dizer isso, no sentido de uma esperança de solução, mas, do ponto de vista interno, apesar dessa tomada de consciência de muitos cultores dos direitos humanos, de parte dos profissionais do sistema de justiça, ainda é muito difícil de vencer esse problema, e talvez haja também um déficit de unidades. Pode ser que haja, até para que as pessoas possam estar presas em condições dignas, o que não acontece. E o link entre sistema prisional e corrupção não é só que vai e volta o projeto porque a licença ambiental não saiu ou porque vai dar um impacto, a comunidade não quis. Isso é muito claro. Quem acompanha isso no seu estado, ou teve que trabalhar com isso, às vezes como promotor ou procurador, já viu essa situação. Além da sociedade envolvente do lugar não querer, há o problema ambiental e depois a corrupção na licitação e depois a entrega de uma obra que, às vezes, é um presídio de segurança máxima, cujas paredes não condizem com a segurança mínima e coisas do gênero. Então, todo o mecanismo ele interage, porque o problema de quem licita a obra pública, de quem constrói a obra pública, alguém saiu ganhando com isso, superfatura, porque joga menor, depois faz um aditivo, cobra mais, né?
Às vezes o Tribunal de Contas pega a tempo, às vezes não pega, pega depois da obra quase feita. Então, assim, é uma desgraça do ponto de vista humano, porque para tudo se enfrenta o mesmo problema da corrupção nas obras públicas em setores que são necessários, seja no sistema prisional, seja na saúde, por exemplo. Isso, para quem trabalha do outro lado do balcão jurídico, também é bastante desestimulante, porque você vê esse filme várias e repetidas vezes. Mesmo fazendo, processando, eventualmente punindo, a história se repete. E não é como farsa, ela volta e volta como realidade. Então, esse é um problema muito sintomático na nossa vida político-jurídica. Mas eu falei da questão da globalização para voltar um pouquinho no tempo e para falar, então, mais de corrupção, fazendo um contraponto, que também é o que é esperado de mim aqui hoje, né? O Ministério Público Federal tem um setor que se preocupa com a questão prisional, uma Câmara de Coordenação Interna, a 7ª Câmara, também a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão se preocupa com isso, participa dos conselhos, ou participava dos conselhos existentes, mas é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que rende resultados pequenos, um passo a passo. Mas eu considero valioso porque, há uns anos atrás, esse assunto, como o assunto da tortura, que está vinculado à atuação do Estado e dos presídios, eram temas menos palatáveis ainda. Quer dizer, há um amadurecimento interno nas carreiras, e isso se vê também nos ministérios públicos. Há programas do Conselho Nacional do Ministério Público, do próprio CNJ, sobre prisões e sobre visitas que, de lei, são obrigatórias, mas há uma resistência, há uma dificuldade em que se cumpra, até porque há uma dificuldade de se obter um resultado prático. Eventualmente, se interdita uma cadeia. Aqui, a Polícia Federal, o antigo DOPS, foi interditado em meados dos anos 90, por falta de condições. Mas presídios você não vê interditados, né? Na esfera federal, hoje em dia, já há alguns anos, existem os presídios federais para criminosos mais violentos, como os do PCC, como os supertraficantes, que os estados não dão conta, mandam para esses presídios, onde pode ser dado um regime disciplinar diferenciado, que é um regime de bastante isolamento, né? Do ponto de vista dos direitos, é algo até discutível. Do ponto de vista prático, da questão de proteção e segurança, para que eles não continuem comandando de dentro como continuam, é algo necessário, né? E é uma interface que a União faz com os estados nesta matéria, né? Ainda muito poucos, porque acho que tem uma meia dúzia, uns 8 presídios federais, de cabeça eu nem sei. São 5, né? Agora, né? Brasília, no Paraná. Sim, aí é um presídio à la Europa, né? Pouquíssima gente, etc. E Brasília, Campo Grande, Natal e interior do Paraná, que tem uma cidade com o mesmo nome? Catanduva. Rio Branco, isso. Então, assim, é uma interface que tem, mas é pouca, e tem a ver também com as competências, como foi falado, da Polícia Federal ter um efetivo pequeno. As competências do crime na área federal são bem mais restritas. Porém, e aí que eu vou chegar ao meu link com o processo de globalização, elas vêm crescendo e vamos dizer, a quantidade de crimes ou de delitos vem aumentando. E aí, efetivamente, o efetivo é pequeno e a resposta nem sempre é a tempo e modo, ou então ela se destina para determinadas operações, parece que abandonou o outro lado e por aí vai. Bom, o que eu gostaria de fixar a respeito do crescimento do combate à corrupção, ou da percepção sobre também a corrupção no país, porque a corrupção está vinculada à nossa origem, sempre existiu, fraudes de todo gênero, a corrupção em obras públicas alguns esquemas datam de 40 anos, como bem se falou muito na imprensa nos últimos tempos,
e todo outro tipo de organizações para cometer delitos, e, enfim, com a anuência de funcionários públicos. Isso é um traço até cultural, né, e estrutural, porque, eventualmente, a falta de sistemas de rodízio entre servidores em determinados postos, quando as coisas não eram informatizadas, isso se prestava a acontecer muito mais. Então, assim, há questões estruturais legislativas que também facilitam, não só culturalmente, não só culturais, facilitam a corrupção. Marcando a partir de 1988, para ficar mais claro, quando a Constituição elevou a moralidade administrativa a um princípio autônomo no seu texto e trouxe alguns dispositivos específicos sobre condenar a improbidade administrativa, que daí nem sempre é crime, mas é um ilícito administrativo e civil que se reporta basicamente a agentes públicos, mas pode pegar o particular que se beneficiou, inclusive empresas. A Constituição aí, e também a improbidade como uma questão de cassação de direitos políticos, está no texto da Constituição, depois vai estar na lei própria de 92, que foi assinada pelo ex-presidente Collor, que veio a ser um dos que nela foi enquadrado no seu início, né? A Constituição aí sinaliza para a sociedade, do ponto de vista simbólico, que leva muito em conta o direito ao governo probo, né? Isso a gente costuma dizer quando fala sobre esse assunto, por mais que, por um lado, seja prosaico e, por outro, seja completamente imaginário. Mas é do imaginário que se constrói o social, né? E isso também permite, esse tipo de premissa na Constituição, permite que a legislação avance e que os órgãos também avancem na sua atuação, eventualmente estruturando-se, conseguindo ser estruturados ou convencendo o sistema político a que lhes deem estrutura. Porque um dos problemas que também acirram o enlace entre corrupção e crime organizado no Brasil é que as estruturas de combate ou de enfrentamento, polícia, agências de fiscalização tributária, ambiental, que seja, enfim, todos os tipos de fiscalização, e mesmo os ministérios públicos e o judiciário têm alguns problemas estruturais. Isso vai depender do Estado, mais rico ou menos rico, e vai na União também. Hoje em dia, com a crise fiscal, isso vai ficar muito claro em pouco tempo. É lógico que há alguma organização burocrática a ser enxugada, porque com a adoção do processo eletrônico e de soluções tecnológicas é possível enxugar, né? Mas há realmente uma tradição, há sempre falta de mão de obra e de material nessas áreas, né? Então, esse é um teste constante para a atuação desses agentes, vamos dizer, dessas agências governamentais. Político-jurídicas, num certo sentido, mas não eletivas, né, em outro. O que acontece? A Constituição traz a moralidade como uma premissa importante, assim como descreve a estruturação do Estado e outros elementos que garante, e um movimento que passa a crescer ali a partir dos anos 90 no Brasil é o do combate à corrupção, que dos Estados Unidos data mais ou menos do fim dos anos 70, na Europa, em alguns lugares dos anos 80, que tem a ver com combate a cartéis e suborno transnacional. Ou seja, é um efeito da globalização econômica que se tem a partir já do final dos 70 para os 80, que vai crescer mesmo dos anos 80 em diante, e que tem aí a legislação FCPA, que é a legislação americana, final dos anos 70, levou uns 10 anos para ter força, e depois UK Bribery Act no Reino Unido, e outras legislações vão sendo feitas na Europa. O que isso tem a ver com corrupção? Cartel afeta diretamente a economia, o sistema econômico. Mas na hora que, para fazer um cartel, uma empresa paga um funcionário em outro país e podia, inclusive, debitar do imposto de renda, como podia em França e na Alemanha, isso
desequilibra a livre concorrência, o fair game, né? Então, e isso, obviamente, que se relaciona com organizações criminosas, ainda que não aquelas facções violentas. Algum funcionário corrupto, ou uma rede de funcionários numa alfândega, ou, enfim, alguém que libera uma licença, e por aí vai. Por conta desse movimento, e aí que eu disse que, se houver um movimento global reclamando do nosso sistema prisional, pode ser que algo comece a mudar um pouquinho. Por conta desse movimento e da Constituição de 88, é que o Brasil, adotando tratados internacionais, passando a assinar tratados internacionais nos anos 90, também houve uma época em que havia muitos sequestros, né? Dos anos 70 aos anos 80, a moda eram sequestros, também roubos com violência, tudo isso. Surgem legislações que permitem acordos para localizar a vítima, a delação premiada é usada lá atrás para sequestro. É onde ela surge no Brasil. Depois, a leniência surge nos cartéis para os americanos e, para nós, vai surgir bem mais à frente. Mas, nos anos 90, o Brasil, então, passa a assinar esses tratados, basicamente, os tratados anticorrupção. Surge esse discurso anticorrupção no mundo, por questões econômicas na base, mas também por questões democráticas. A corrupção afeta, obviamente, o funcionamento da democracia. Como se falou, afeta o sistema eleitoral, o sistema político, afeta o funcionamento dos sistemas burocráticos, inclusive o sistema de justiça, e acaba criando, quando percebida pela população, ela fragiliza a coesão social, né? Fragiliza a percepção de que aquilo vale. O juiz prefere meus pedidos. Tchau, desculpa, mas Quem sabe, né? Posso continuar? Tá. Bom, como eu ia dizendo, a corrupção ela esgarça o tecido social quando bem percebida pela sociedade. E ela acaba sendo, no Brasil, até talvez como um fator de liberação do cumprimento das leis, né? Porque, já que todo mundo é corrupto, vou ser também na pequena corrupção, e por aí vai. Os tratados anticorrupção são o da OCDE, o da Organização dos Estados Americanos e o da ONU, né? E ainda que é a convenção, da ONU temos o anticorrupção e o contra o crime organizado. Um é Palermo e o crime organizado é a Convenção de Palermo e o da corrupção é Mérida. Esses tratados são internalizados no Brasil no começo dos anos 2000. Ali, 2004, 2005, 2002, de cabeça eu não sei, mas isso é fácil de pesquisar. São internalizados por decreto legislativo, enfim, passam a valer. E aí o Brasil, como os assinou, passa a ser avaliado pelos mecanismos internacionais, alguns países que avaliam, sobre o cumprimento e efetividade desses tratados. E, além disso, legislações, como eu falei, que permitem acordos no âmbito penal, começam a existir, mas ainda são tímidas, que é de 95, a que permite transação para crimes de menor potencial e a suspensão condicional do processo, que evitam a prisão, né? São inovações no nosso sistema. Ao mesmo tempo, havia já a legislação de crimes financeiros, que passa a ser aplicada com mais força e efetivamente nos anos 90, a partir de 95, o caso Banespa. Para quem lembra, para quem não lembra, foi o primeiro grande caso com vários processos envolvendo isso. E aí, naquela época, as denúncias envolviam, às vezes, 40, 20 pessoas, várias pessoas, porque envolviam o conselho administrativo, pessoas do banco, né, gerentes, mas que você hoje caracterizaria como uma organização criminosa. Mas o conceito típico de organização criminosa só existe a partir de 2013. Na época, você usava quadrilha ou bando, desde que se enquadrasse na descrição de quadrilha ou bando.
Então, você já tem crimes financeiros, mas melhoria da lei de lavagem de dinheiro surge a partir de 98 e após. Após também, nos anos 2000, houve algumas modificações nessa legislação. Todas essas leis, a própria lei do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, a primeira de 94, depois ela vai ser modificada, e a mais recente é de 2011, elas vão sendo estruturadas no Brasil em função desse movimento internacional, de questões que se colocam no dia a dia, porque antes você não tinha crimes de informática, crimes tecnológicos, aí você passa a ter esse tipo de coisa, né? A lavagem de dinheiro passa a ser feita de determinadas maneiras. A própria explosão da internet na virada dos 2000 e a superinformatização, que antes você não tinha banco online, você tinha o Itaú em 95, nem o Banco do Brasil fazia transferência online. Isso depois, acho que uns 5 anos, vários bancos faziam. Com isso, é possível rastrear movimentações, é mais difícil escamotear também transações financeiras. Tudo isso acontece. Desemboca, vamos dizer, recentemente na Lava Jato. Quando você puxa o fio do novelo, você pega tudo. Com a crise de 2008, a Suíça passou a cooperar. Antes, a Suíça não liberava informações, dificilmente. Então, assim, todo esse caldo cultural e internacional envolvendo questões tecnológicas, mudanças dos próprios tempos, né? Às vezes acasos, e mais a questão legislativa e de cooperação entre os países, ela desemboca num discurso anticorrupção também internamente, se não é abraçado por todos os políticos, pelos partidos ou pelos governantes do momento, é abraçado por alguns movimentos sociais, eventualmente, ou por técnicos do governo, e pelas autoridades ou agentes públicos que trabalham no combate ao crime, inclusive na chamada ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Né? Dali surgem projetos de lei, às vezes gestados por universidades que são contratadas em processos seletivos, né? Grupos de estudo de universidades. A Secretaria de Assuntos Legislativos do governo leva isso para o Congresso e esses projetos passam ou no interesse de algumas categorias, a Polícia Federal, a própria Controladoria Geral da União, que foi criada como controladoria no começo do governo Lula, do primeiro governo Lula, ela é uma consolidação do Sistema Federal de Controle das auditorias internas dos vários ministérios e órgãos federais. Existia já um sistema de controle. E ela se transforma numa unidade, numa agência que se pretende, ela se representava, pelo menos uns anos atrás, assim na sua propaganda institucional, como agência anticorrupção do governo federal, embora ela sirva ao controle dos funcionários públicos federais e dos convênios, e não anticorrupção num sentido geral. Mas é chique, por um lado, usar isso, principalmente nos contatos internacionais, que eles faziam muito. E aqui não é uma crítica, é apenas uma descrição. Eu diria, criticamente, que ela não é uma agência anticorrupção, né? Nesse ponto está errada, mas fazia para se afirmar institucionalmente, etc. E isso acontece muito entre os órgãos, a busca de protagonismo, uma falta de diálogo racional, técnico, isso acontece o tempo todo. Mas o fato de termos vários órgãos e várias agências cumprindo papéis similares, às vezes iguais, mas a rigor nunca iguais, mas às vezes muito similares e até sobrepostos, é um fator típico nosso, que existe em outros países também, e que busca otimizar a persecução ou a repressão a ilícitos. Né? Se uma agência falha, se uma esfera de responsabilização falha, a outra pode funcionar. Né? O que se espera é que haja uma racionalidade institucional nisso. E, no Brasil, falar em racionalidade, eu acho que, em geral, é algo um pouco sonhador. Né? Mas estamos avançando lentamente nesse sentido. Né?
Lembro que nos Estados Unidos também tem mais de uma agência, assim como o federalismo deles é muito mais forte do que o nosso, embora o nosso também tenha uns traços, né? Quando é para dificultar, vale a unidade autônoma. Eles também têm essa multiplicidade de agências, mas eles já têm uma cultura mais aferrada de que, se um vai, o outro espera, ou o outro coopera, né? Entre nós, isso tem acontecido nos últimos tempos, mas depende de um certo diálogo, de uma certa arte, né? De um esforço maior. Pois bem, dando continuidade à descrição legislativa em relação ao combate à corrupção. Vieram, então, os projetos de lei para se criminalizar o crime organizado, para se modificar e ampliar a possibilidade de colaboração premiada no âmbito criminal, e veio a Lei Anticorrupção, que trouxe a figura da leniência. A Lei Anticorrupção, ela privilegiou a CGU como agência. Ela tem uma série de defasagens técnicas, mas ela é uma boa lei, no geral, ela abriu um caminho, né? Embora, na prática, tenha uma série de pequenos problemas, e ambiente sereno de discussão para uma modificação, acho que ainda vai levar um tempo para termos, mas será necessário aprimorar essa lei. Isto foi aprovado ali em 2013, tanto uma como outra, tanto a lei do crime, da colaboração premiada e do crime organizado, das organizações criminosas, com esse nome, o tipo penal, como a lei anticorrupção, ali foram aprovadas em data próxima e tiveram a influência dos movimentos de rua das jornadas de junho, né? Então, elas tinham tido, pelo menos a lei anticorrupção, tinha tido uma tramitação de uns 3 anos, mas não um efetivo e amplo debate legislativo, que é um outro problema do nosso sistema político, parlamentar. Os debates, muitas vezes, são pro forma. Isso não é democrático, mas isso não é sindicável externamente. É muito difícil apurar o vício de inconstitucionalidade por isso, né? E aí, às vezes, as legislações saem com defeitos técnicos tremendos por conta de não terem sido ouvidos, ou terem sido ouvidos, mas sequer levados em conta as partes que vão lidar com aquela legislação, além da própria sociedade. E isso retroalimenta os problemas de corrupção e crime organizado, como ele entra ali por uma série de coisas, como há a necessidade de uma tentativa de blindagem, muitas vezes, e uma falta de efetivo debate parlamentar, até no sentido habermasiano, se quiser dizer, muitas vezes o resultado é o que há, né? E, por mais defeitos que algumas propostas tenham, o pacote anticrime, certamente não será bem debatido. Infelizmente, ainda que muito do que propõe talvez não devesse ser aprovado na maneira estrita, enfim. Mas o que acontece? Se aprovam essas 2 leis ali em 2013, vacácio legis, acho que de 6 meses, pelo menos para a LAC, e aí estoura a Operação Lava Jato. Então, já estou me encaminhando para o final da minha fala. O que foi o diferencial na Operação Lava Jato? Foi o uso dos institutos de colaboração processual. Foi o uso da colaboração premiada, criminal, e depois, com a identificação do envolvimento das empreiteiras, primeiro elas, enfim, da leniência. Foi graças a isso que houve um empuxo, vou dizer assim, para a operação ser deflagrada e ter êxito. E aí, como eu falei, puxa o fio do novelo, as 2 primeiras pessoas que colaboraram entregaram o esquema maior, conseguiu-se a cooperação da Suíça na questão das transações financeiras, eles entregaram o caminho da prova, se não a prova efetivamente, mas onde buscar esta prova, e aí, na hora que você puxa o baralhozinho, né, o castelo de cartas, aquilo iria cair. A Suíça passou a cooperar depois da crise internacional de 2008. Né, há todo um movimento anti-lavagem de dinheiro, anticorrupção, que é uma péssima expressão, mas é nesse sentido. Né, os países deixaram de aceitar o suborno como dedução do imposto de renda. Quer dizer, as empresas internacionais
que fazem leniência lá fora têm que se limpar, entre aspas, o cleansing aqui dentro. As empresas brasileiras que têm ações em bolsa em Nova York seriam atingidas, né, como a própria Petrobras, que não foi autora dos ilícitos, foi dada como vítima, foi atingida na SEC americana, pagou para os acionistas. Então, essa relação com os fluxos de capital e de informação internacionais e com esse movimento internacional em busca de um fair game nos negócios, e aí também a resultante que isso pode dar em benefício de uma sociedade mais democrática, mais limpa, ela deu um empurrão nesse processo. Entendeu-se ali, em termos institucionais, que era necessário alocar um pessoal, uma mão de obra específica, como quase nunca se tem condições de fazer, e com recursos tecnológicos, embora ainda menores que os dos escritórios de advocacia, que tem a inteligência artificial mais apurada e programas, mas com recursos tecnológicos, alguns peritos internos que temos, e a Polícia Federal também tem, e principalmente com o Instituto das Colaborações Processuais, isso mudou o patamar da investigação e dos processos. Alice a isso o fato de ter se concentrado em Curitiba, não pelas questões das figuras ou das pessoas, isso não vou comentar, mas pela questão do Tribunal da Quarta Região ter deixado a vara com exclusividade para esse processo, que, na verdade, são muitos processos, né? E porque lá o processo eletrônico está instalado desde 2010 e foi aprimorado, porque no começo era um inferno, eu trabalhei lá, era muito chato. E aí foi melhorando, e o processo eletrônico, aliado à exclusividade de funcionamento, isso dá uma agilidade, uma possibilidade de você ter a justiça sendo feita e aplicada em tempo útil. Então, dá uma sensação de que aquilo se cumpriu. Pode dar uma sensação de que houve uma seletividade maior do que há normalmente, mas é pelas condições de funcionamento. As condições de funcionamento ali, se não foram ótimas, são quase ótimas, né? E renderam, então, um resultado evidente. Alice também, a isso, a questão do entendimento sobre a prisão em segunda instância, após condenação em segunda instância, que trouxe um receio grande de efetividade do processo, e aí as pessoas passaram a optar por fazer acordos de colaboração, e as empresas de leniência, porque tinham quase certeza de que seriam pegas, porque, como o esquema foi revelado, se chegaria a fulano, beltrano, ciclano. Então, elas passaram a querer colaborar para negociar benefícios, conseguir uma solução processual mais favorável, em troca de informações, e usando os recursos do sistema, né? E isso foi feito. E esse entendimento sobre a prisão após condenação em segunda instância, ele revigora o entendimento supremo até 2009. Então, também não é uma inovação. Até 2009, era assim que se entendia. Aí houve uma mudança, passou lá até 2016, né, ou um pouco antes, e agora, eventualmente, vai mudar de novo. Mas, assim, faço esse registro porque, considerando desconstitucional ou não, essa é uma outra discussão, não é uma casuística total. Porque, se de 88 a 2009 o Supremo entendia assim, e mesmo os advogados e professores, não todos, mas muitos, reclamando, alguma coisa tinha de racional nessa interpretação, né? Mas todos esses fatores contribuíram para aquilo render um resultado mais ágil e depois se espalhou, tanto que hoje temos a Lava Jato no Rio, a Lava Jato em São Paulo, além de operações pontuais e processos que são deflagrados em outros estados em função das colaborações e das investigações feitas e remetidas para as localidades com competência. A própria Operação Greenfield em Brasília não é exatamente Lava Jato, mas veio nesse contexto, né, de delação premiada, leniência, as empresas tentando se salvar, achando que eventualmente evitariam a falência, provas que a leniência não serve para salvar empresas, ela é um mecanismo que a empresa pode usar e, eventualmente, não ir à falência ou recuperação judicial. Mas, aparentemente, não é o que está acontecendo com algumas das grandes empreiteiras.
E tudo também tem que ser observado num contexto de uma crise fiscal e econômica mais ampla do que só a Lava Jato prejudicou os negócios. Não, a crise já vinha apontando ali de 2014 em diante, né? E talvez leve um tempo ainda para passar. Mas com todas essas circunstâncias se construiu essa operação e há essa, por um lado, essa aparência de seletividade ou atuação muito política, e, por outro lado, eu diria que, dadas as condições de funcionamento, isso resulta numa impressão ou positiva, porque foi feita a justiça no sentido de prestada, não estou dizendo que é justo ou injusto, estou dizendo que é prestado formalmente a jurisdição, e, por outro lado, pode dar essa impressão de seletividade e urgência. Mas as condições de funcionamento, se fossem assim para todos, elas certamente conseguiriam resultados de outra maneira que talvez prevenissem alguma tipologia criminal pela certeza da punição. Não digo todo tipo, tráfico de drogas ou coisas do gênero, que são endêmicos, mas alguns tipos, talvez isso diminuísse. E, para fechar, em relação ao sistema prisional e à Operação Lava Jato, os presos da Lava Jato ficaram no Complexo Médico de São José dos Pinhais, que primeiro, é um complexo médico, uma instituição um pouco diferenciada, com condições um pouco melhores. Isso também fez a diferença, num certo sentido, mas é de se perguntar, embora eu não seja uma entusiasta do emprisionamento, não sou, mas é de se perguntar se, por outro lado, é justo que assim seja, como alguns vão lá para Papuda, né, e outros irão para as unidades federais. Porque, justamente, o crime do colarinho branco, a lavagem, esses tipos que acabam atingindo figuras públicas, causaria uma comoção colocar, embora os do Rio estejam lá em Bangu, 9, né, alguma coisa do gênero, causaria uma comoção. Isso é eu não estou criticando que tenha sido feito isso, eu acho que foi um cuidado necessário, porque as críticas a todo o funcionamento já são grandes, foi um cuidado necessário, mas é um tipo de seletividade ao contrário, né, e de discriminação que continua se dando, embora eu acho que a domiciliar eventualmente resolve, se for bem feita, a tornozeleira, e é para isso que temos que apelar para a tecnologia, para apenas alternativas e para uma agilidade no processamento dos feitos, porque também não é justo que tenhamos entre os presos do sistema prisional, eu não sei números, nunca guardo muitos números, mas nós temos um grande contingente de presos provisórios, que não foram julgados. Pois é, 40%. É um horror isso, né? A pessoa não é julgada, o tempo vai ser abatido, tudo bem, mas é um horror do ponto de vista do funcionamento do sistema, que não consegue dar vazão a isso, sendo que o processo de réu preso é sempre um processo mais ágil, tem prazos específicos e peremptórios. É isso.